Olá, bom dia. Vamos a mais uma leitura da Bíblia Sagrada do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você para ler Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Depois disto, Jesus, passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Jesus, deixando o ministério ali, a sua base, a cidade de Cafarnaum, e começa um trabalho de evangelização, andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Depois disso, depois deste acontecimento, depois destas coisas, ele passava pelas cidades e povoados, e o que ele fazia era proclamar as boas novas do reino de Deus. A sua mensagem é uma mensagem positiva. Ele tem boas notícias. Ele não tem más notícias. Ele não tem uma mensagem onde está apontando erros, tristezas, mazelas, mas ele vai de cidade em cidade. E ele tem uma mensagem positiva. Ele não está falando sobre a velha religião, ele não está falando do poder político, ele não está falando do governo, ele não está falando de outro assunto, mas ele fala a respeito do reino de Deus. Ele traz as boas novas, ele traz as boas notícias. E esta é a sua mensagem. É por isso que ele vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de povoado em povoado, trazendo uma mensagem, fazendo uma proclamação. As boas novas do reino de Deus. Esta é a sua mensagem. Ele aponta, ele mostra o reino de Deus. E ele tem muito a ensinar, ele tem muito a proclamar. O Evangelho não é para poucas pessoas, não é apenas para algumas pessoas. Não. É o Evangelho todo. É a boa notícia, é todas as boas novas do Evangelho do Reino, que precisa ser compartilhado. E ele está indo de cidade em cidade. E o texto diz que pessoas o acompanhavam. E aqui nesse texto ele faz menção dos 12, os 12 discípulos, os 12 apóstolos que o acompanham, que estão sendo preparados, que estão sendo treinados, que estão sendo enviados adiante e proclamando esta gloriosa mensagem. Além dos 12, ele faz uma menção muito importante. Ele diz, e também algumas mulheres que tinham sido abençoadas por ele, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E menciona Maria Madalena, aquela que foi liberta
aquela que foi expulso 7 demônios desta vida. Joana, mulher de Cusa, e também Susana. E também menciona e muitas outras mulheres estavam fazendo parte dessa comitiva, muitas pessoas seguindo e muitas mulheres seguindo o Mestre. Mulheres que foram alcançadas, mulheres que receberam um milagre, mulheres que foram libertas no poder de Deus. O poder de Deus, o poder manifesto na vida de Jesus, alcançou essas mulheres. São mulheres abençoadas, são mulheres gratas, são mulheres que descobrem em Jesus e elas o seguem. E elas demonstram amor e cuidado para com o Mestre. Estas que foram abençoadas, essa da qual 7 espírito imundo saiu do seu corpo, esta que foi curada e tantas outras mulheres seguem a Jesus, e o texto faz uma menção muito importante. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Vidas, mulheres sendo usadas, mulheres sendo instrumentos e cooperadoras do reino, cooperadoras na transmissão desta grande mensagem, mulheres que sustentavam o ministério e sustentavam com as suas finanças, com os seus recursos. E temos aqui essa menção tão importante. Mulheres que não tinham hostilidade em relação à pessoa de Jesus, mulheres que em momento nenhum abandonaram o Mestre, mulheres que estiveram presentes em momentos tão importantes, tão cruciais na vida de Jesus. Mulheres que estavam aos pés da cruz, mulheres que estavam chorando por causa daquilo que fizeram com o nosso Senhor e o nosso Mestre. Que maravilha! Que preciosidade a palavra do Senhor, ao reconhecer e ao se referir a essa participação tão importante na vida, no ministério e na proclamação do Evangelho. Que essas continuem, que estas não desistam, à semelhança dessas mulheres, dessas que andaram com Jesus, dessas que receberam um grande milagre nas suas vidas e que nessa gratidão abençoaram o ministério terreno de Jesus Cristo. Que Deus possa visitá-las, que Deus possa trazer cura. E sei que esses que foram alcançados, essas que forem alcançados, certamente terão gratidão nos seus corações e se renderão aos seus pés e entregarão não somente a sua vida, mas seus recursos para essa proclamação. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É a minha oração em nome de Jesus.